Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. O Código de Ética dos Psicólogos Brasileiros e as suas regras de documentação podem até parecer, no primeiro momento, um labirinto burocrático, né? Mas a verdade é que eles funcionam como um escudo vital. É um sistema desenhado para proteger a intimidade humana e garantir, de forma absoluta, que o cuidado mental opere no mais alto nível de respeito possível. Olha só a força dessa citação. O sigilo definitivamente não é só uma recomendaçãozinha ou uma dica de boas práticas. É a verdadeira fundação da psicologia. Pensem bem, sem essa garantia inquebrável de confidencialidade para proteger a intimidade das pessoas, a prática inteira desmoronaria simplesmente pela falta de confiança. E para entender isso tudo na prática, a nossa pauta de hoje vai passar pelos seguintes pontos: ética na psicologia, a evolução do código, os princípios de 2005, sigilo e documentação, os tipos de documentos e, por fim, a retenção de registros. Vamos lá? Parte 1. Ética na psicologia, a base da prática. É exatamente aqui que o direito se encontra com a psicologia, porque qualquer profissão reconhecida precisa de normas super sólidas, não é mesmo? E foi por isso que o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, assumiu a grande responsabilidade de estipular obrigações claras para proteger de verdade todo mundo que busca ajuda. Parte 2. Evolução do Código, uma jornada histórica. Acompanhar a evolução dessas regras é uma jornada fascinante. Tudo começa lá em 1966, mas o grande divisor de águas, a mudança real, aconteceu mesmo em 1987. Com a redemocratização do Brasil, o Código finalmente deixou de ser uma ferramenta puramente corporativista para focar em mudanças sociais reais e na defesa da cidadania. E a história nos prova que a ética na psicologia é viva. As adaptações não param. Um exemplo perfeito foram as diretrizes que surgiram super rápido lá em 2020 para o atendimento online durante a pandemia, provando que o código tem essa capacidade incrível de se moldar às urgências do nosso tempo. Parte 3. Os princípios de 2005, uma estrutura moderna. Imaginem que, depois de mais de 3 anos de debates públicos intensos por todo o país, nasceram esses 7 pilares fundamentais, totalmente focados em direitos humanos. Mais do que regrinhas rígidas, eles garantem que o profissional não atue dentro de uma bolha, mas sim considerando o tempo todo as complexas dinâmicas de poder e as nossas desigualdades sociais. Parte 4. Sigilo e documentação, da filosofia à prática. O Código de 2005 quebrou paradigmas muito antigos, especialmente ao focar na devolução das informações. Basicamente, o paciente deixou de ser visto só como um objeto de estudo e passou a ser o titular real dos seus direitos, tendo a garantia absoluta de total transparência sobre as avaliações da sua própria saúde. Agora, a forma como esses dados vão para o papel também exigia uma atualização drástica. Lá em 2003, a gente trabalhava com um manual básico, o que acabava gerando muita ambiguidade no dia a dia. Aí veio a resolução de 2019 e mudou completamente o jogo, trazendo regras normativas padronizadas e cortando de vez as interpretações frouxas. Parte 5. Tipos de documentos. O glossário profissional. Vamos destrinchar isso? A declaração é a ferramenta mais fundamental que existe aqui. Pensem nela como aquele comprovante simples que a gente entrega no departamento de RH, sabe? O foco é estritamente atestar horas e dias de atendimento, blindando o paciente e não expondo absolutamente nenhum detalhe clínico profundo. Dando um passo além, a gente tem o atestado psicológico. Diferente de só comprovar a presença num determinado horário, esse documento tem o poder real de certificação. Ele atesta oficialmente um estado mental limitante, muito usado para justificar um afastamento do trabalho, por exemplo. Mas, claro, sempre baseado num diagnóstico bem preciso. Já o parecer psicológico é quase uma intervenção cirúrgica. Ele funciona como uma resposta super técnica, feita sob medida para sanar uma dúvida muito particular ou resolver um problema específico que exija aquela lente bem especializada da ciência psicológica. Agora, o relatório psicológico já pede uma narrativa bem mais descritiva. É o documento que vai traduzir detalhadamente como foram os fluxos de trabalho com o paciente. E o detalhe mais importante, a gente sempre constrói esse panorama com base na história de vida e nas condições sociais daquela pessoa. E por fim chegamos ao laudo psicológico. Esse é o peso pesado. É o veredito didático e super conclusivo de um processo inteiro de avaliação. Ele carrega uma responsabilidade imensa, porque é justamente ele que vai servir de alicerce para tomadas de decisões críticas e, muitas vezes, definitivas sobre a vida do indivíduo. Parte 6. Retenção de documentos, protegendo os registros.
Mas a responsabilidade ética não acaba no momento em que o documento é impresso. De jeito nenhum. A lei é claríssima e impõe um mínimo inegociável. Todo esse arquivamento psicológico tem que ser guardado com total segurança por pelo menos 5 anos completos. É uma baita proteção estendida à privacidade de quem foi atendido. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação importante. Como a regulamentação tão cuidadosa desses recantos, que são os mais íntimos da mente humana, acaba ajudando a construir uma sociedade mais segura para todos nós. O Código de Ética vai muito além de burocracias de consultório. Ele é a garantia de que a fragilidade humana sempre será tratada com um máximo de dignidade e respeito. Uma reflexão, entanto, sobre o valor inegociável do cuidado responsável. Até a próxima!